Olá, este é o programa Municípios em Ação e hoje apresentando, para nossa satisfação, uma personalidade importante da nossa política, que é o deputado Paulo Ramos. Então vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação e hoje apresentando, para nossa satisfação, uma entrevista com o deputado Paulo Ramos. Deputado, muito prazer em revê-lo, muito bom, muito obrigado pelo seu tempo, de senhor vir apresentar essa palestra, essa conversa com nossos amigos aqui. E eu queria para refrescar a memória de todo mundo, apesar de ser uma personalidade muito conhecida da nossa política, falasse um pouquinho sobre o seu início. O senhor é natural do estado do Rio, da cidade do Rio? Eu sou carioca, nascido em Realengo, conjunto do IAPI de Realengo. E tive lá minha infância, minha adolescência, início de juventude. Sou oficial da reserva da Polícia Militar. Permaneci na corporação durante quase 22 anos. Sou também advogado, administrador, mas no fundo, eu prefiro me apresentar como um lutador social. Alguém que acredita que através da política é que vamos ter as transformações. Fui deputado federal 2 vezes, fui constituinte e agora estou no meu 5º mandato consecutivo de deputado estadual. Quero dizer da minha alegria em estar aqui no programa Municípios em Ação, ainda mais sendo entrevistado por você, Mourão, que é um engenheiro público. É verdade. Engenheiro público. É verdade. Temos aí convivido com a luta para a criação, para reunir os engenheiros do Instituto de Engenharia. Há uma luta muito grande do CAERJ, mas, de qualquer maneira, eu quero mandar um abraço para toda a população da Baixada Fluminense e quero mandar um abraço a toda a população na pessoa do nosso companheiro Renato Muniz. Esse projeto, deputado, criação brilhante do nosso jornalista Renato Muniz, já tem mais ou menos um ano e pouco, e a gente tem atingido, com o nosso trabalho modesto, mas muito sincero, com muita clareza, uma visibilidade de 100, 120 mil pessoas por semana, sabe, deputado, que nos deixa muito orgulhoso, porque aqui a estrela é a notícia. E a gente tenta fazer um jornalismo, deputado, que o jornalismo a gente entende, o jornalismo é notícia e comentário. E esse comentário a gente trocar em miúdo para que o povo entenda do que se trata, não é? Porque não tem trazer as personalidades que são importantes, que têm história em algum setor da nossa vida e que não aparece também em lugar nenhum. Quando é a oportunidade de ter o senhor, que é um livro de história da nossa política, agora conversamos, quanta coisa interessante o senhor relembrou para todos e a gente fortaleceu as convicções da gente. Isso não tem, infelizmente. Então a gente tenta fazer isso, sabe, deputado? Então, quer dizer que o senhor começou logo como deputado federal? Eu tive a oportunidade de ir para a Assembleia Nacional Constituinte. O senhor participou da Constituição Nova. E vivi uma experiência fantástica. Aquele momento importante para a história do nosso país. E vivo também, sob certo aspecto, no momento, um sofrimento muito grande. Eu digo assim, eu vivi a ilusão constituinte. É verdade. Que a Constituição de 88 já foi completamente modificada para pior, acabando com a soberania nacional, acabando com dispositivos que possibilitavam a elaboração de um projeto nacional. Isso. Imaginar, quando nós vemos hoje a população endividada, os lucros exorbitantes dos bancos, com taxas de juros enlouquecidas. E na Constituição estava lá, juros reais de 12% ao ano. Hoje passa de 300, hoje... Então,
situação dos trabalhadores, Atropelaram tudo que dos foi aposentados, Não foi? o arroxo, né? Os proventos da aposentadoria sendo reajustados por percentuais mínimos. O senhor é um homem muito inteligente e de raciocínio claro. Como é que nós vamos ter progresso se o povo não tem renda, deputado? Eu acho absolutamente impossível. O senhor vê, a economia americana é baseada no consumo. E não é porque o americano tem um coração grande que dá $2.000 de salário mínimo para toda a população. É para que a pessoa consuma. A pessoa, aquele dinheiro, mora, come e tem condição de consumir, do comércio desenvolver, da indústria, de todo mundo, e o governo arrecadar. É simples assim, não é? Eu digo assim, é a sobrevivência ou viver com dignidade. O Brasil está dentre as maiores economias do mundo. Oitava economia, isso não é pouca coisa. Não? E isto, mas o que é a oitava economia do mundo? É em relação àquilo que produz em bens e serviços. Agora, quando chega no momento da distribuição da renda, os salários, o desemprego é grande, os salários ridículos. Ruins, muito ruins. Existe um órgão, o DIESE, que calcula quanto deveria ser o salário mínimo de acordo com a Constituição. Para cumprir a Constituição. Vargas colocou. Está lá, salário mínimo nacionalmente unificado, que possibilite ao trabalhador ou trabalhadora e a sua família realizar, vou citar alguns dos direitos: alimentação, habitação, vestiário, transporte, educação, saúde, lazer, previdência social, lazer. E aonde isso está disponibilizado para a nossa classe trabalhadora? Nós vemos aí um desemprego. Eu digo assim, o Brasil é a oitava economia do mundo, mas é quase que campeão mundial em desigualdade social. A má distribuição da renda. Estamos aí com mais de 13 milhões de aposentados, mais de 60 milhões de endividados. Os números são terríveis. Por quê? Porque a pessoa tem que consumir. A sociedade é de consumo. Mas, de qualquer maneira, o ser humano tem que consumir. Ele tem que se alimentar. Ele tem que comprar. Tem que ter acesso aos bens de consumo. Quando não tem salário, quando não tem renda, os serviços públicos também estão sendo precarizados, tudo sendo transferido para a iniciativa privada, o chamado Estado mínimo. Chega aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, como é que está a educação? Onde estão os CIEPs construídos por Leonel Brizola? Como eles estão? Aquele projeto de educação idealizado por Darcy Ribeiro. Onde está esse projeto? E o acesso à saúde? Como é que estão os hospitais? E na Baixada Fluminense, a geração de empregos. Eu tive em Duque de Caxias. Está lá. A Petrobras ali presente. Estão sucateando a refinaria Duque de Caxias. É mesmo? Sucateando para privatizar. Ah, sim. Então nós vemos o seguinte: fica a Baixada Fluminense, já que não há um modelo de desenvolvimento que aproveite a vocação das regiões, vários municípios sendo simplesmente territórios. E imaginar o sofrimento que é pegar a Presidente Dutra, passar 3 horas e ainda passar na Avenida Brasil com aquela obra maluca parada. Então a população da Baixada sobrevive através do trabalho, mas o sofrimento humano é muito grande. Muito grande. Então, como é que eu vou dizer? Nós acreditamos. Mas precisa mudar, a gente precisa lutar. Não é mudanças. Para que haja mudança tem que ter participação. E participação na política. Criminalizaram a política. Criminalizaram a política a partir da criminalização de várias figuras que participam diretamente da atividade política, ou no exercício do mandato, ou em funções públicas relevantes. E a população pensa que a política é algo nocivo e se distancia. Diz assim, quanto maior a participação consciente,
maior a contribuição para que as transformações venham em benefício da população. E para a melhoria da qualidade dessa política, não é? Da qualidade de vida. Porque o grande erro é esse afastamento da política, né? Aqui a gente conversa, precisa votar. Em primeiro lugar, precisa votar, não pode deixar de votar. Eu brinco e digo assim, tá bem, está revoltado e não comparece para votar. Vai ser eleito um presidente da República, um governador, vai ser eleito um governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. Vai lá e quebra a máquina. Um presidente da República, um governador, qualquer que seja o comportamento, o resultado da eleição não vai ser alterado. Vai vir daqueles que, em função daqueles que participaram. Se de cada 100, 80 não comparecerem para votar, 80, só 20 votando, vamos ter um presidente da República, um governador. Sim. Então é preciso compreender a importância da política e dela voto. Participar. Do voto. Compreender a importância também do partido político. Aqui na Baixada, eu tenho certeza absoluta que a memória do Brizola é muito forte, sem dúvida. Está muito assentada. Eu, outro dia, numa reunião em São João de Meriti, ouvi de um velho pernambucano, ele dizia assim, burro foi o Brizola, que quis fazer escola de rico para pobre. Claro que ele falava isso como uma espécie de crítica e com um sofrimento. Como é que aquele programa da educação integral, as crianças o dia inteiro na escola, com todas as atividades, uma grade curricular que incorporava cultura, lazer, esporte e a grade curricular com as matérias, com as disciplinas, para que as famílias, a mulher que trabalhava, que trabalha, deixar seu filho na escola, pegar à tarde. Como é que esse projeto foi derrotado? Qual o caminho para ele ser recuperado? É a memória do velho Brizola. No seu mandato, no seu próximo mandato em Brasília, o senhor acredita que esse tem que ser um ponto importante na agenda do novo governo, a educação integral, em caráter nacional, inclusive? Exatamente. A gente, primeiro, um projeto nacional. Primeiro, recuperar a soberania nacional. E recuperar o prestígio dos serviços públicos. Que esse modelo que vem sendo vitorioso, eles falam que é do Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação. O Estado foi se afastando da economia, acabaram com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo, terceirizaram quase todos os serviços públicos. Olha aí, nós temos que recuperar as funções públicas do Estado, na educação, na saúde, na segurança. Recuperar. O subsolo, deputado. Privatizaram a Vale do Rio Doce. Isso, rapaz, isso é um crime de lesa pátria. A Vale do Rio, o subsolo brasileiro é um dos mais ricos do mundo. O que tem no nosso subsolo, em quantidade, loucos, diversidade, muitos minérios, inclusive minérios estratégicos, que eles vêm aqui, não tem lugar do mundo, levam bruto e mandam. E uma rede ferroviária fantástica, os portos, né? Uma estrutura imensa. Mano, a gente anda o estado do Rio de Janeiro, o que nós encontramos de ramal ferroviário parado, desativado. Imaginar que Barra do Piraí já teve o maior entroncamento ferroviário da América Latina. Onde a gente anda, vê trilho sem trem. E o pouco que foi preservado para determinadas distâncias para transportar minérios. E aí privatizaram a rede ferroviária federal. E tudo foi abandonado. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os ramais ferroviários desativados em São Paulo. A quantidade de trem, de locomotiva, de tudo que virou sucata, da dimensão imensa. Do crime que representou a privatização da rede ferroviária federal. A malha ferroviária. E aqui no Rio, aonde vai? Aonde vai tem trilho. E o pouco que ficou, não se falam, né? Porque eles têm uma incompatibilidade de bitola, é uma coisa que está tudo completamente defasado. Eu vou passando pelo estado,
diversos pontos do estado, envolvendo as estações ferroviárias, que deixaram de ser estações ferroviárias. Várias, mas muita coisa. De ouvir de Rio das Flores para Petrópolis, vai passando, estão lá as estações ferroviárias e não tem mais trem. Não tem mais. Muito triste. Então, um crime. E o transporte de massa. Exatamente. Privilegiaram o transporte rodoviário e o transporte de massa. Ferroviário ficou abandonado. Vai lá para Saracuruna, Piabetá, vai ver aquele ramal ferroviário, vai lá no Pacobaíba, tem lá uma estação de barcas. Em Magé, abandonada. Importantíssima. Por quê? A Baía de Guanabara, que pode ser aproveitada para o transporte de massa, fica sendo estacionamento de navios que lavam os navios. É abandonado. Bom, enfim. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Esse é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje uma entrevista especial com a personalidade da nossa política, o deputado Paulo Ramos. Voltamos já. Esse é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje uma reportagem especial com o deputado Paulo Ramos. Deputado, falava um pouco antes aqui no intervalo, o senhor relembrando o abandono em que ficou a nossa malha ferroviária, destacando a presença de inúmeras estações, a gente passa pelo interior de Rio, São Paulo, Minas, todos os lugares, e a necessidade de uma revisão disso. E o fato do Juscelino ter optado pelo rodoviário e não pelo ferroviário. E aí o senhor começou a contar que a indústria automotiva, a indústria automobilística começou a partir do projeto do Getúlio, né? Ele comprou uma... Getúlio Vargas teve um projeto nacional completo. Getúlio ter sido levado ao suicídio porque Getúlio tinha um projeto baseado na soberania nacional. Assim como Jango foi deposto, porque dava continuidade a esse projeto e ainda com as reformas, as chamadas reformas de base. Reforma agrária. Hoje ninguém fala mais na reforma agrária, mas a reforma na educação, iniciando pela erradicação do analfabetismo. Mas atribuem ao Juscelino Kubitschek ter privilegiado a indústria automobilística, o rodoviarismo. Não é verdade. Porque Getúlio inaugurou. Foi inaugurada no Brasil, em São Paulo, a Volkswagen. No último ano do governo de Juscelino. Mas o Getúlio queria uma fábrica exclusivamente brasileira. A Fábrica Nacional de Motores, em Xerém. Comprou da Itália. Comprou uma fábrica inteira. Isso é algo que ninguém fala mais. Só que, e o Brasil pagou pela fábrica e pagou pelo transporte. Imagina trazer de navio uma fábrica inteira. Só que, criminosamente, a Itália não mandou todas as máquinas. Então, comprou as máquinas, olha só. Pagou, instalou tudo em Xerém. Não funcionou. Só que, vamos admitir como exemplo, para usinar o bloco do motor, 10 máquinas. Eles só mandaram 8. Então, faltando máquinas no meio, não podia usinar o motor. Tinha que importar o motor. Então, o Brasil comprou uma fábrica para ter a possibilidade de construir um automóvel sem a importação. E eles nunca mandaram essas máquinas. Aí depois, o que houve? Os italianos compraram de novo a fábrica, transferiram para Minas, que é a Fiat, devem ter mandado as poucas máquinas que faltavam. A fábrica saiu de Xerém e foi para Minas Gerais. E aí eles mandaram as outras máquinas. Eu assisti a um engenheiro, que era major do Exército, que ele montou todas as máquinas que faltavam, deixando o intervalo, como sendo uma denúncia.
como sendo uma denúncia. Então, e mais, Getúlio Vargas chegou a trocar correspondências com alguns empresários nacionais para que os empresários nacionais se interessassem pela indústria automobilística. Houve empresário nacional indo à Alemanha para fazer tratativas, e eu quero, já que está tratando do automóvel, já não está mais entre nós, já morreu, mandar uma homenagem póstuma ao Gurgel. O automóvel Gurgel. O Gurgel, sem ter nenhum apoio governamental, foi um leão, acreditou na possibilidade de ter um automóvel exclusivamente nacional, sem nada importado. E fez. Lutou. E os governos reiterados apoiam multinacionais que vêm aqui, pegam dinheiro no BNDES, não trazem um tostão de investimento, isenções fiscais. O Gurgel se matou. Sem vantagem nenhuma. Me lembro na Assembleia Nacional Constituinte, na Frente Parlamentar Nacionalista, nós começamos a ouvir os empresários nacionais. Então ouvimos o Gurgel, ouvimos o Zé Mindlin, Seu Brasil do Medicamento, da Cibran aqui em Tanguá, antes Rio Bonito. Como é que um empresário brasileiro ousou competir com a indústria farmacêutica? Se existe setor de atividade completamente inescrupuloso, é o setor de farmácia. Fechado. Remédios caros, as doenças raras aí, uma caixa de remédio, 50 mil reais. É preciso acabar com a patente dos medicamentos. Quebrar isso. Porque é um horror imaginar uma família de baixa renda, ou de mesmo, como é que uma caixa de remédio de 50 mil reais? E aí é o governo que tem. E essa frente parlamentarista nacional, isso? Frente parlamentar nacionalista, nós ouvimos na Constituinte, porque a Constituição precisava incorporar, deixou as bases essas ideias para um desenvolvimento soberano. Isso. Que tinha lá empresa brasileira de capital nacional. Quando houve a nacionalização do subsolo, não foi estatização do subsolo, foi nacionalização. Só a empresa brasileira de capital nacional. E podia atuar. Veio a era FHC, eles acabaram com a nacionalização do subsolo, entregaram imediatamente a Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo. Então, quer dizer, a gente diz assim, são os vendilhões da pátria e traidores do povo que vão assumindo o poder e vão... Pior que os gringos que querem nos comprar são os brasileiros que nos vendem. Esse foi um deputado, isso foi na Frente Parlamentar Nacionalista, que foi um deputado do Paraná, Nelton Friedrich, que ele usou essa frase, piores do que os gringos que nos compram são os brasileiros que nos vendem. E eu convivi com o Barbosa Lima Sobrinho no movimento em defesa da economia nacional, que se reunia na sede da ABI, lá no Rio de Janeiro, e o Barbosa Lima Sobrinho dizia, no Brasil nós só temos dois partidos, o de Tiradentes e o de Silvério dos Reis. Esses integram, esses vendilhões da pátria, certamente, integram o partido. E agora eles estão muito atuantes, né, deputado? Muito ferozes, estão atuantes. No poder. Estão no poder mesmo. Querendo privatizar tudo, desmoralizar tudo. Querem privatizar até a Casa da Moeda. Pô. Imagina, a Eletrobras, a Petrobras, quer dizer, é apunhalar de vez a soberania. E eles estão com pressa, porque o mandato acaba no fim Eles do ano. perderam 4 eleições sucessivas. E tudo indica que vão perder a próxima. Então deram um golpe. No período que restava, arrumaram um pretexto. Andar rápido para... Arrumaram um pretexto e, com maioria no Congresso Nacional, derrubaram a presidente. A presidente não caiu pelos erros, caiu por aquilo que era acerto. E a reforma trabalhista? Não. Quer dizer que agora a grávida pode trabalhar em local insalubre? O trabalhador pode ser contratado para um número de horas, 20 horas por semana, o patrão paga a previdência das 20 horas. E ele tem que completar para ter um salário mínimo nacionalmente unificado. Quer dizer que uma pessoa pode ser pessoa jurídica,
O cidadão pode ser uma empresa. Aí ele é contratado, Deputado, o patrão não recolhe a previdência. Deputado, mas qual é essa lógica alucinada? Porque esse trabalhador não vai ter renda para consumir. Mas o objetivo é exatamente esse. Essa renda ficar acumulada e ser dividida pelos bancos e pelos entes financeiros. Porque quanto menor a renda, também maior a possibilidade de não participar da política. Que o sujeito está voltado para resolver problemas tão imediatos que culmina por ele não ter possibilidade nem de raciocinar. Mas isso arrasa com o trabalhador, mas arrasa com o comércio e com a indústria também. Imagina um cidadão que não tem salário. Como ele vai alimentar seus filhos? Ou uma mulher, está lá, não tem salário. Como alimenta os filhos? Então a preocupação com a alimentação dos filhos elimina a possibilidade de raciocinar com qualquer outra coisa. Com certeza. Entendeu? Não há. Então a nossa situação de exclusão é muito grave. Agora, população de rua crescendo, a gente anda aí. A violência toda, né? A violência, claro. É fruto da miséria, direto. E a violência é a violência do asfalto. Não é a grande violência. Os bancos no Brasil, em 2017, tiveram um lucro de mais de 400 bilhões. É o setor, é o lugar onde mais se lucra, onde o banco mais lucra é no Brasil. Para demonstrar o que é a concentração de renda no Brasil, 5 famílias Detém todo o crédito. Tem o patrimônio de 105 milhões. 5. Deputado, dentro desse quadro, o senhor chegando em Brasília, a gente conhece o seu perfil. Agora, medidas emergenciais não podem ser adotadas? Por exemplo, aqui no Rio, a gente teve os restaurantes populares, que foi de uma ajuda enorme, e a gente entende que seria importante nesse momento de... dizer. Essa turma está passando fome, né, deputado? Eu vou falar nas reformas de base do Jango. Porque as reformas do Jango incorporavam a solução também imediatamente de um problema. Ela assim, reforma agrária com uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada a exportação de determinados gêneros, que era para acabar com a fome. Na reforma agrária do João Goulart, as Forças Armadas estavam incorporadas não para esse tipo de intervenção que acontece no Rio de Janeiro, para ajudar na distribuição dos alimentos. Jânio previu a desapropriação de 200 quilômetros ou mais ao longo das ferrovias e rodovias, tudo com dinheiro público, para quê? Para facilitar o escoamento da produção. E a reforma da educação? Nós falamos no Darcy Ribeiro com o programa dos CIEPs, falamos no Brizola com o programa dos CIEPs, não só o programa dos CIEPs. Cada família um lote, uma luz na escuridão, quer dizer, os projetos, não é isso? Mas o Jango, na sua reforma da educação, também tinha como item primeiro a erradicação do analfabetismo, o Programa Nacional de Alfabetização, elaborado pelo professor Paulo Freire. Então, as reformas de base do Jango, a reforma financeira, a lei de remessa de lucros. Então hoje é preciso o quê? Que tenha um projeto nacional, mas que tenhamos também políticas públicas que resolvam rapidamente as emergências. A fome não pode. Como é que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, de grãos e tem fome? Não, porque tem que ter uma explicação para isso. Quer dizer que você é dono, o cidadão é dono de um açougue, vende a sua carne toda e deixa o filho morrer de fome. Deixa a família passar fome. Ninguém faz isso, mas um país faz. Isso é completamente... Um governo, um modelo. Enlouquecido. Então é preciso ter um projeto, um modelo. Diz assim, eu tenho participado de muitos debates. O sofrimento das mulheres, olha aí. A gente vai num presídio, quem está visitando os presos? As mães, as irmãs. Na hora de ter o filho, é a mulher que tem. Eu estive no Hospital da Posse há um tempo e era uma pesquisa sobre o aborto. Sim.
E aí, depois das pesquisadoras fazendo as perguntas, eu perguntei à médica, e as mulheres, e a sua experiência em relação às mulheres que querem ter o filho? Aí ela começou a dizer as distâncias à noite. As mulheres não conseguiam chegar para ter o filho. Chegavam com o filho está saindo pelas pernas, com o filho já morto, e tudo era colocado aborto. Tem a mulher que não quer ter o filho, mas tem a mulher que quer ter o filho com saúde. Consegue ter. E não consegue ter. Não consegue. Não tem transporte, não tem como. E assim, elas chegam aqui, a mulher chorou, a médica. O senhor não imagina o drama. As mães chegam aqui querendo ter o filho. Nós não tiveram transporte, não conseguiram chegar. Chegam com o filho saindo pelas pernas. As mães morrendo, mulher morrendo. Mas na hora de colocar lá, aborto. Porque o objetivo é criminalizar também, haver o sofrimento experimentado pelas mulheres. Não só as violências contra a mulher, mas tudo decorre de quê? Decorre da má distribuição, do modelo. As brigas que acontecem, a luta. Aí nós temos aí a juventude, os adolescentes, os pobres sendo criminalizados. Então, eu acredito mesmo nas transformações, num programa soberano, com as reformas necessárias, mas também reformas que vinculem a solução de problemas, a habitação. Olha aí. Como é que o Brasil está dentre as maiores economias do mundo ao longo das últimas décadas? E ainda não definiu uma habitação digna para cada família? Como é que pode esse processo de favelização? Agora, como é que o senhor vê a elaboração de um programa? A gente acha que tem que ter uma agenda nacional, um programa. São políticas públicas. Onde é que vai colocar o dinheiro? Vai colocar no banco, para os banqueiros terem o lucro? Ou vai ter uma política habitacional que substitua as habitações e mantendo as pessoas no lugar? Que diz assim, não, vamos fazer uma reforma para melhorar a mobilidade na favela. Continua sendo favela. Becos. Tem que ser assim, para transformar em bairros, tem popular, que substituir as habitações. Tem que trocar tudo. Agora, mantendo as pessoas, fazem habitações. Programa Minha Casa Minha Vida. Construiu muitas habitações. Mas erradicou alguma favela? Não. E aí, como as pessoas têm que consumir, a visão é a casa. A visão é a casa própria. Na primeira dificuldade, vende a casa. Na política habitacional da era Vargas, com os institutos, não era casa própria, era direito à moradia. O trabalhador recebia a moradia do instituto. São vários os conjuntos da era Vargas. Recebia a moradia. Pagava um aluguel simbólico. Se a casa desse um defeito, vinha o eletricista do instituto, do bombeiro, coisa. Morava e pagava um aluguel simbólico. Mas só podia morar na casa. Não podia vender. Não podia alugar. Se não quisesse morar naquela casa, devolve para o instituto. Por quê? Porque o trabalhador, ou qualquer cidadão, na primeira dificuldade, vende o bem que tem. Nesses programas sociais, contrato de gaveta. Aí vai ficando tudo ilegal. Aí vende aqui para comprar outra ali. E acaba deixando de morar. Por quê? Porque a propriedade privada, a casa própria, foi um programa do golpe de 64. Quando acabou com a estabilidade do trabalhador, criou o fundo de garantias e mudou a mentalidade. Em vez de ser direito à moradia, casa própria. O BNH, o dinheiro do fundo de garantias, artigo 1º, habitação popular e saneamento básico. As habitações foram sendo construídas e o trabalhador comprando para pagar financiado. Na primeira dificuldade, ele vendia a casa. Enfim. Deputado, em Brasília, o senhor acha que é possível a gente ter um plano nacional? Reunir as forças progressistas? Você sabe que estamos aí no período eleitoral.
Os candidatos vão definindo os seus compromissos. Compromisso número 1 tem que ser com a soberania nacional. Aliás, o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, artigo 1º, o Brasil é uma república federativa e tal, Estado democrático de direito, que tem como princípios fundamentais, soberania, que sem soberania não pode ter projeto nacional. É dependente. Você não é dono da sua soberania, da sua cidadania, terra. Dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São os 5 princípios fundamentais. Mas sem soberania não tem cidadania, sem cidadania não tem dignidade da pessoa humana, sem os valores do trabalho não tem como. E depois disso, deputado, o senhor tem algumas linhas básicas assim de dedicação, ou o senhor vai estar sempre aberto a novas ideias? Eu sei que a situação do trabalhador é uma preocupação primeira sua, né? Eu não posso dizer que eu não esteja aberto a novas ideias. Sempre. Mas sou visto no mundo político, o adjetivo é o seguinte, dinossauro. Eles dizem isso. Como se nós, que defendemos alguns princípios, nós não compreendamos a importância do investimento na pesquisa. Educação é ensino, pesquisa e extensão. Claro que nós defendemos e sabemos da importância. O Brasil não investe na pesquisa científica e tecnológica. A Petrobras investiu. A Petrobras, no seu centro de pesquisa, e deu no que deu, é campeã mundial na prospecção em águas profundas. Não depende de nenhuma tecnologia estrangeira. Um exemplo de que então, se houver investimento em pesquisa, interesse nisso, na inovação, mas há determinados fundamentos que antecedem, senão não tem saída. E o que antecede é a soberania, é o controle dos setores estratégicos da economia, a apropriação coletiva e a estatização. Nós não vamos permitir que privatizem a Petrobras. Aliás, a Petrobras já está praticamente privatizada em vários. O Brasil só tem maioria das ações com direito a voto. Outras ações, quer dizer, o resultado da Petrobras é muito dividido. Ainda é dividido. Já é dividido. Estão aí tentando privatizar a Eletrobras. E a Embraer? Que escândalo, que absurdo. Bom, quer dizer que a Boeing... Ela que precisa da Embraer, vai não precisar da Boeing. A Embraer tem 64% do setor no mundo. Então, nós temos candidatos falando em projeto nacional. E rever tudo isso que foi feito nesse período. Isso. A começar pela legislação trabalhista. Prioridade. É preciso recuperar o direito dos trabalhadores. Deputado, a gente teria aí vontade de fazer mais uma semana de conversa sem parar com o senhor. Eu ficaria aqui o dia inteiro ainda apelando à juventude. Juventude e fé. É isso? Acreditamos na nossa juventude. A juventude não pode ficar excluída. A juventude trabalhadora. Nós temos uma participação na política da juventude universitária. Mas a juventude trabalhadora, que estão nas fábricas, essa juventude tem que ser mobilizada à participação. E está sofrendo muito, né? Claro, Muita gente desempregada. Sem perspectiva. De qualquer maneira, Moro, agradecer. Olha, muito obrigado. Aqui, Municípios em Ação. Um abraço dessa população da Baixada Fluminense. E encerro como iniciei, deixando um grande abraço para o nosso companheiro Renato Muniz. Olha, foi um prazer. Desde já, parabéns. Muito obrigado pelo seu esforço. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos na luta. Vamos ver o senhor eleito. E assim que for eleito, por favor, venha aqui conversar com a gente de novo. Sempre. Muito obrigado. Este foi o programa Municípios em Ação, com hoje um programa especial apresentando uma figura histórica da nossa política do Estado, o deputado Paulo Ramos. Muito obrigado, até a próxima.